Gente Servindo Gente é onde você conhece as pessoas que fazem a visão mundial acontecer nos últimos 50 anos. Hoje nós estamos com José Valmir, famoso Valmir, né? Que chegou na visão mundial há não muito tempo, mas é o nosso um ano, Valmir. Um ano. E está como nosso gerente financeiro. Então, bem-vindo. Me conta aí um pouco quem é o Valmir, o que você faz aqui e por que você largou o mercado, o mundo corporativo e veio trabalhar numa organização como a Visão Mundial. Então, bom, eu sou José Valmir da Silva, né? Sou paulistano, nasci aqui na capital mesmo de São Paulo, mas minha mãe, meus antepassados são todos de Pernambuco, lá de Garanhuns, para ser mais exato, né? Então, assim, não conheci meu pai, então minha mãe que sempre lutou bastante, acho que daí vem muito da energia e por algum motivo, honestamente falando, eu acho que é aquela, quando Deus escolhe alguns, eu sempre soube que o caminho era estudar e trabalhar, né? Então comecei a trabalhar assim em empresas quando eu tinha 13 anos de idade, né? E dali para cá foi caminhando. Não vou falar quantos anos, né? Senão, hoje me perguntam quantos anos você tem, eu falo todos que Deus me deu e todos que estão pela frente ainda, né? Então a Visão Mundial é a minha oportunidade de devolver um pouco do que Deus me deu tanto, né? Tantos anos de trabalho, tantas empresas. A Visão Mundial, a missão é algo impressionante, é simplesmente isso. Então, assim, apesar da minha área, né, finanças, números, aquelas coisas todas, não há como não ver o trabalho da Visão Mundial e, por exemplo, não se emocionar, né? E fala muito com a minha história pessoal. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu não tinha material, eu não tinha roupa. Então, naquela época, o primeiro ano era tipo assim, entrava na caixa. Então, o pessoal te dava roupa e te dava material para estudar e caminhando. Quando eu comecei a faculdade, que aliás é uma história interessante, porque não fui eu quem escolheu, a minha profissão foi a profissão que me escolheu. Porque quando eu tinha exatamente 14 anos, eu já trabalhava há um ano numa empresa, resolveram me colocar de auxiliar contábil. Então foi meio que natural fazer técnico em contabilidade, superior em contabilidade, depois eu fiquei muito bom na parte fiscal, cheguei a ser até palestrante convidado num dia de contabilista aí de uma faculdade importante e fui caminhando. Aí cheguei a fazer mestrado, aí quando chegou nessa época da vida eu falei, tá bom, acho que agora eu vou virar consultor e vou virar conselheiro. Então fiz formação de conselheiro, do IBGC, enfim. Mas aí surgiu a Visão Mundial, né? Eu falei, poxa, que interessante, né? É uma forma talvez de devolver um pouco do que eu tive tanto. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia que me arrepiou todo, porque toda vez que aparecia um processo seletivo, às vezes não dava certo, ou por exemplo, na última empresa eu tinha 2 propostas na mão, né? E aí eu acabei optando pela empresa que é para o setor de educação, que também tinha uma pegada bastante forte para desenvolver, né, o potencial das crianças, né? Porque todo mundo tem um grande potencial. A questão só é que cada um tem seu ritmo, né? E também as oportunidades corretas. E aí a empresa que no caso eu não aceitei, aí hoje está super enrolado, enfim, está com recuperação judicial, enfim. Então assim, isso é obviamente Deus, né? Ajudando e, bom, vamos lá, tem que ir por aqui e foi isso, e é isso que a gente tem feito. Então aqui na Visão Mundial tem essa oportunidade, né? Uma coisa que para mim é muito clara, que como eu trabalhei também em banco e tudo mais, finanças numa organização como a nossa, ela não é fim, ela é meio. Então a gente está aqui para servir. Então o que a gente pode fazer é fazer o possível para seguir todas as nossas políticas, toda a nossa forma de trabalhar, porque vai facilitar a vida na ponta. Que aí as pessoas vão perder menos tempo com isso e a gente tem mais controle, mais condições de prestar contas para os doadores, para todo mundo. Esse é o trabalho no final do dia. Assim, Valmir, antes da gente entrar um pouco no tema da Visão Mundial, que eu acho que você já falou algumas coisas, eu fiquei curioso para saber, assim, a sua mãe então veio para São Paulo, com quantos filhos? Então, por incrível que pareça, eu já fui o caçula.
Então nós éramos 3. 3. Então eu tenho a minha idade, Tá. X. Aí meu irmão do meio tem mais 3 anos e o mais velho mais 3 anos. Então já tinha os 2, né? Eu nasci aqui, a gente não tinha pai. Então minha mãe, ela era empregada doméstica. Então depois quando eu completei 1 ano, a gente saiu da Rua Cerro Guará, que é na Lapa aqui, e foi para a Rua Croata, que também é na Lapa. De novo, Deus. O que Deus fez? Meu avô era pedreiro, então ele veio ajudar a construir uma casa na Lapa e deu um problema lá de herança e o pessoal pediu para ele ficar de caseiro. Eu vivi nessa casa 19 anos, até que resolveu as questões todas lá da herança e tudo mais. Depois morei mais 2 anos na Lapa mesmo, numa outra casa, com a minha mãe no caso, e depois a gente foi morar em outros lugares. Então, o que significa? Significa que desde cedo, mesmo não tendo recursos, eu tinha o melhor possível que você pudesse ter em termos de amizades, de exemplos, e o meu avô, né? Sim. Então, meu avô, eu devia ter uns 12 anos, ele já estava ficando um pouquinho cego, né? Mas ele continuava trabalhando. Então, eu ia com ele de madrugada até a rua de cima para poder fazer sinal para o ônibus, porque ele não enxergava mais, né? E assim foi a vida. Caramba, assim, Valmir, eu acho que uma das coisas mais surpreendentes do Gente Servindo Gente é poder se conectar com as histórias das pessoas, né? Eu tenho uma profunda gratidão e uma profunda conexão com você, porque ser diretor nacional, né, ser CEO de uma organização como a Visão Mundial, que é uma organização grande, a gente sabe que se a pessoa que está cuidando de finanças não for competente, confiável e ágil, mas ao mesmo tempo comprometida com os processos, a coisa fica séria, né? Sim. E é muito legal como a gente vê como você foi construir toda a sua vida e como no seu melhor momento, porque eu sempre acho que assim, as pessoas falam assim, eu tô no final da minha carreira. Cara, ter você no momento que você tá, que não é no final da sua carreira, mas com toda a bagagem que você adquiriu servindo a Visão Mundial, é algo espetacular, né? Porque a gente economiza, pelo menos é o que nós estamos vivendo aqui na Visão Mundial com você, economiza muito tempo. E aí uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como você vê, assim, esse seu momento na Visão Mundial e essa conexão com com o início da sua história aqui em São Paulo, né? Porque é um pouco do que a gente faz, é um pouco do que a gente... um pouco não, é o que nós fazemos, né? Então, as pessoas mais vulneráveis ou as pessoas que, de alguma maneira, estão migrando, que no final das contas, né, você foi um migrante de uma região do Brasil para outra. A questão toda é assim, a Visão Mundial é feita de pessoas e pessoas muito boas, né, muito boas, e portanto mais sensíveis. E nossa área é mais dura. Então esse equilíbrio é bem difícil, especialmente quando você tem que lidar com prazos e, enfim, rapidez, né, para ajudar na tomada de decisão. Senão também não tem muita utilidade, né? Se você não puder construir uma base sólida de informações, você acaba não fazendo algo que ajude, né, a chegar na nossa missão. Então, eu acho que é por aí. Quer dizer, eu vejo a Visão Mundial ajudando as pessoas que talvez não tiveram ainda essa sorte que eu tive, né? Então, o fato de minha mãe... Ela, como eu falei, ela era empregada doméstica, a gente foi morar na Lapa, aí ela virou passadeira, então ela ficava o dia inteiro em pé, passando roupa numa loja de confecções. Ali, quando eu fiz meus 14 anos, ela já pôde parar de trabalhar, aí ficou cuidando só do meu sobrinho, que daí eu já ganhava algum dinheiro e tal. E assim foi, né? Então são coisas assim, o que a Visão Mundial está me dando? Ela está me dando a oportunidade de suavizar, né? Porque era mais tenso ainda do que isso. Sempre, não, a gente tem que fazer e tal. E eu devolver um pouco disso tudo que foi acontecendo na vida. Eu trabalhei em
grandes e belas empresas. Eu sou muito grato. Eu conheci quase que o mundo todo pelas empresas onde eu trabalhei, né? Inclusive no Mundial já pude conhecer mais um país, que é a Costa Rica. Então isso assim era impensável, sabe? Quando você olha lá para o começo da história, fala, não tem como, né? Essa pessoa vir a ter uma casa ou um carro ou uma família estruturada, e foi isso que a gente conseguiu construir. Cara, e assim, Valmir, é muito bom conversar com você, que você, além de ser um cara centrado, você é um cara que dá uma paz, assim. Como foi para você construir uma família estruturada, assim? Eu vou sair um pouco da visão mundial, mas essa sua história de vida é uma história de vida muito bonita. E é muito bonito exatamente pelo fato de você ter podido escolher em qualquer empresa, qualquer grande organização, você ter escolhido a visão mundial também para estar. Então, para a gente é um presente nisso. Mas como é que foi, então, não superar a pobreza, ter a sorte, ou ser abençoado, ter uma carreira que te deu possibilidades e agora, talvez a coisa mais importante, que é você construir uma família onde você é pai, onde você é marido e onde você fazer aquilo que você não teve, né? Porque você, no final das contas, não teve o pai, certo, presente nesse processo. Essa é a questão, assim, não é meu primeiro casamento, então também não foi sempre tão fácil assim, né? E infelizmente a primeira esposa, que é a mãe do meu filho, ela faleceu na época da Covid, né? Então o meu filho já tem aí uma certa idade também e está super bem, assim, mas meio por aí, sabe? Vamos estudar e vamos trabalhar, e ele sempre fez isso. Então hoje ele é diretor jurídico numa grande empresa de uma área toda lá de sementes, né, que é algo importante. Aí com a esposa atual veio uma enteada, então ela já tem seus 20 e poucos anos, ela primeiro apaixonada por biologia, sabe o nome de todos os bichinhos, aquelas coisas todas, e agora ela resolveu que quer fazer veterinária, está fazendo veterinária, já está no segundo semestre. Então, ótimo. Então, porque a mãe dela também é fera. A mãe dela é engenheira civil, pós-graduada em estruturas, enfim, é uma pessoa espetacular. E totalmente diferente de mim. Então, assim, a gente acaba que se completa, né? Então, ela eu acho que eu ajudo muito, mas ela também me ajuda demais. Então, assim, aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de formar pessoas, desde muito cedo. Então, mas para formar pessoas, que aí vem a questão de suavizar, as pessoas têm que estar afim. Sim. Você não forma quem não está afim, né? Então a pessoa tem que fazer um esforço. Aí o que eu tento buscar aqui, porque a parte técnica não é muito tranquilo para as pessoas, é achar formas diferentes de falar. Uhum. O que eu falaria no ambiente técnico de forma mais tranquila. Então, ao invés de falar para elas débitos e créditos, que não faz o mínimo sentido, eu tenho que falar de positivo e negativo. Uhum. Né? Falar, ó, isso é bom, isso não é legal, porque é negativo. Tipo assim, isso eu tenho que pagar, então não é bom. Isso eu tenho que receber, isso é bom. Então, assim, a gente vai formando, talvez, a forma e estruturar. Né? Falar, não, faz assim, ó, 1, 2, 3 passos, você vai chegar onde você quer e vai ficar tranquilo. Então, e tem uma neta já, né? Está com 6, acho que vai fazer 7 agora. E ela a gente estava vendo umas coisas de cores hoje, né? Tipo amarelo, né? Toda expansiva. Então, ilumina muito a vida da gente também. Então, assim, as coisas vão acontecendo e eu não vou achando, nossa, que tragédia. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Uhum. Por exemplo, houve uma época que eu tinha um belo de um Vectra. E aí apareceu a oportunidade de a gente comprar um apartamento. O que eu fiz? Vendi o Vectra. Aí fui ver meu jogo no Pacaembu, com um carrinho menor, né? Fui ver meu jogo de futebol. O rapaz onde a gente guardava falou, doutor, teve que fazer dinheiro, né? Eu falei, sim, assim, mas ele só não sabe que aquele dinheiro era para pagar o apartamento, que aí você tem que ter essa ordem do que é mais relevante para você. Então, para mim, as coisas são assim, sabe? Falar, o que vai fazer? Poxa vida. Então, assim, eu brinco, né, que eu acredito muito em Deus, mas acredito que Deus é tão bom que Ele nos deu
todas as ferramentas que a gente precisa para mudar a nossa história. E é isso que eu tento fazer. A única coisa que Deus não me deu, eu acho, nas filas, né? Fila da beleza e a da paciência. A da paciência ele deixou eu pular. Mas fora isso, é por isso que a visão mundial me dá tanto. Porque daí ela me faz ter, ou voltar a ter essa paciência. Porque quando eu já fui professor também, né? Como atividade complementar. Como professor, eu era muito paciente. Eu não precisava ser tão exigente e tal. Então isso, aqui eu tenho a oportunidade de ser tanto um profissional da área de finanças, que é mais estrito, tem prazos e não sei o quê, como um professor também, à medida que eu vou desenvolvendo as pessoas que estão conosco. E aqui é bem complexo. E você é complexo porque você falou uma coisa no começo da conversa que eu quero, indo para o final, assim, já é interessante essa consciência sua sobre finanças é o meio, mas sem finanças a gente não faz nada, né? Então, assim, essa consciência hoje de uma organização que tem que ser clara, transparente, efetiva e, ao mesmo tempo, transformadora na ponta. Hoje, o quanto você acredita que é desafiador você construir uma equipe técnica dentro de uma organização tão complexa quanto a Visão Mundial? Complexa em que sentido? No sentido de que é uma organização grande, uma organização humanitária e uma organização que tem um compliance muito forte, né? Então, a gente precisa de gente muito boa tecnicamente. E qual é o desafio de você conseguir atrair talentos e formar gente numa indústria que esses talentos muitas vezes não olham no começo de carreira, né? Sim. Bom, a Visão Mundial, como eu falei, eu trabalhei em empresas muito grandes. A primeira organização do terceiro setor que eu trabalho. Mas o nível de controles internos da Visão Mundial e de compliance é maior que eu já vi. Eu já trabalhei em grandes empresas. É realmente muita coisa. E tem de ser. Por quê? Porque a gente lida com doações de origens diferentes. E cada um deles tem um nível de exigência. Por exemplo, a gente está com uma auditoria aqui faz um ano, né? E a gente eles pedem e a gente fornece, porque a gente tem tudo, né? Está tudo bonitinho. Então, quando as pessoas entram aqui, mesmo que seja na área de finanças, elas entram com o olho lá na frente, porque elas são pessoas servidoras. Nós somos servidores, né? Então, eu falo, tudo bem, você vai chegar lá na frente, porque a organização permite que as pessoas façam o caminho que elas optarem, mas passa por um trabalho bom aqui, né? Então, a gente vai ter que aprender, por exemplo, né? Agora a gente está aprendendo a lidar com o AI, né? Eu acabei de fazer um cursinho com Gama PPT para fazer um curso de contabilidade. Eu vou fazer um curso de contabilidade para eles, sabe? Para fazer sentido. Porque, como, na minha opinião, como professor e tudo mais, como que eu aprendo? Para mim, eu só aprendo quando eu entendo as coisas. Se eu não entendo, eu não aprendo. Eu crio resistências, falo, sei lá, não é para mim. Então, como eu acho que eu aprendo qualquer coisa que eu quiser, eu só preciso entender. Se alguém falar, isso é assim por causa disso, eu aprendo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente aqui usa, pelo tamanho da organização, 3 línguas todos os dias. Sim. A gente fala português, a gente fala espanhol, até mais que português, a gente fala inglês. Tem treinamento para todo quanto é lado. Então, a gente precisa encaixar as agendas e participar, porque a gente tem essa oportunidade. Hoje tivemos um sobre AI, que a Visão Mundial está usando bastante. Aí eu já falei para a pessoa, eu quero que a gente estenda esse curso para as equipes. Enfim, ele já abriu a porta, eu vou marcar para a gente estender para a equipe, não só para o pessoal que era de finanças, no caso da região. Então, esse é o desafio. Eu entrei aqui, mas eu quero ir lá para a ponta. E você vai. Mas quando que alguém vai olhar para você? Quando você fizer um bom trabalho. Sim. Falar, essa pessoa faz um bom trabalho. Então, assim, se a gente conseguir facilitar a vida de marketing, especialmente de operações, né? Outro dia o pessoal estava reclamando, porque finanças é difícil. Então eu falei, vai colocar o pé na lama lá, na emergência do Rio Grande do Sul, você vai ver o que é difícil, né? Então,
cada setor, cada atividade tem os seus desafios. Então, onde a visão mundial vai me ajudar? A criar ponte e não queimar ponte. Eu preciso criar ponte com os outros setores, ajudá-los, porque no final do dia o nosso papel é proteger as decisões da liderança e dos setores. Como que eu protejo isso? Porque enquanto está dando tudo certo, está tudo bem. Quando der tudo errado, alguém começa, não seguiu a política X, não seguiu a política Y, não. Então, se a gente constrói esse caminho, um processo claro para todo mundo e simples para o pessoal seguir, está todo mundo protegido. Todo mundo fez tudo o que tinha que fazer. Sim, é incrível você falar isso, assim, dessa sua experiência. Eu acho que quem está ouvindo a gente, que doa, que apoia a Visão Mundial, acho que ouvindo do gerente financeiro, que a gente tem sistemas de controles muito confiáveis, né? Assim, muito sérios. Muito forte. E é uma arte equilibrar, porque eu acho que uma das coisas que eu também gosto desse programa, desse projeto que a gente tem, Gente Servindo Gente, é porque demonstra, Valmir, a complexidade da visão mundial. Assim, demonstra a harmonia que nós temos como organização e que necessitamos ter para a gente ser relevante e transformador. Então, encerrando aqui a nossa conversa, eu realmente queria te agradecer por tudo que você tem feito. Eu acho muito legal o fato de eu ser jovem, né? A minha idade eu também não vou falar, mas você ouviu, né, assim, muito tempo falando assim, quantos anos e tal, mais velho. E eu fiquei ouvindo isso direto. O Thiago se tornou o diretor nacional, CEO mais novo da história da visão mundial e da World Vision no mundo. Isso gerava um peso para mim também, né? Porque assim, ao mesmo tempo que era um elogio, era um peso. Sim. E eu acho que uma das coisas que quando a gente contratou você e você aceitou ser contratado pela Visão Mundial, era exatamente essa ideia de ter uma pessoa também mais velha junto comigo, né? Mais velha educadamente, né? Mais experiente. Mas de dar essa centralidade, essa tranquilidade. Então, muito obrigado por isso, obrigado pelo que você tem feito pela Visão Mundial, obrigado por você ter transformado a equipe como você transformou, como a sua liderança transformou, e esse compromisso de harmonizar e de orquestrar, como você bem disse, né? Criar pontes, criar sintonia e sincronia entre as áreas. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você. Só uma coisa, essa questão do etarismo, ela vai para os dois lados. Exato. Né? Não é porque a pessoa tem idade que ela não pode continuar. Se ela se propõe a continuar aprendendo o lifelong learning, tá tudo certo, né? Então, eu só vou citar a pergunta que me fizeram numa das entrevistas. Falou, como é que você vai se sentir de trabalhar com um diretor nacional que é super novo? Eu falei, olha, se ele é diretor nacional e é super novo, eu já posso deduzir que ele é brilhante. E eu quero estar sempre perto de pessoas assim, brilhantes, exigentes, etc. e tal. Isso foi dito na entrevista. E hoje, um ano depois, eu posso dizer que é isso mesmo. Então, assim, é um grande desafio. Porque uma pessoa como você é sempre cheio de ideias, precisa bastante de agilidade, e é isso que a gente, fazendo tudo funcionar bem, é o que você vai ter para poder ajudar a Visão Mundial Brasil, né? Ser cada vez mais relevante, que já né? São 50 anos, é uma bela história. E continuar ajudando as pessoas na ponta, como eu fui ajudado de outras formas quando foi a minha vez, né? Então agora é isso que a gente está tentando fazer aqui. Tá? Mas obrigado, Valmir. Acho que você é um exemplo claro de gente servindo gente e de um tipo de gente que a gente quer na organização e valoriza na organização. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Valeu.